Já estamos de volta para o último bloco de hoje. Estou conversando com a minha amiga Cláudia, ela que é diretora pedagógica do Objetivo. Diretora pedagógica. Né? Você tem um sobrenome que é Cafarella. Cafarella. Cláudia Cafarella, não é Tafarel? Não, é Cafarella, é italiano. Ô, Cláudia, a Renata ligou no 3041-6777. Você comentou que os jovens estão indo cada vez mais cedo para a universidade. Você concorda com isso? Não é muito cedo a pessoa ter que decidir o que precisa fazer para o resto da vida com apenas 17 anos? Eu concordo. Eu acho que é muito cedo para eles decidirem o que eles querem fazer. Mas o que acontece? Quando a gente se depara com isso, porque a gente se depara assim, o que ocorre? Você vai buscar lá atrás. Muitas vezes, por uma necessidade dos pais, eles colocaram as crianças muito cedo na escola, porque eu volto a repetir, essa mãe saiu para o mercado de trabalho. Aí acontece o quê? Eles chegam muito cedo no ensino médio e acabam não sabendo o que fazer, tá? Aí eles entram num curso, não acham que é aquilo, ou porque está na moda, porque também tem isso, né? Cursos da moda e não cursos de necessidade. Hoje existem alguns campos que nós estamos precisando de profissionais. Só que existe um tempo que era o direito, existe um outro tempo que existia, era jornalismo. É então existia tudo isso, esse jovem vai atrás disso. É muito cedo, sim. O jovem de 17 anos, ele ainda está perdido, tá? Eu acho, sim. O que cabe à escola é promover situações de orientação vocacional e profissional, tá? Agora, se ele quiser parar, pensar, ponderar, eu acredito que seja o ideal, sim. Também concordo com você, Cláudia. O Vinícius Silva, os estudantes usam muito a internet hoje em dia e isso pode prejudicar os estudos. De que forma os pais e as escolas podem usar isso para benefício do estudante? Então, eles utilizam muito a internet. As escolas já descobriram uma maneira de utilizar essa internet, tá? De uma maneira sadia. Algumas escolas promovem aulas para eles de, por exemplo, de reforço, onde o próprio professor que deu a aula promove uma aula de reforço para ele, onde ele assiste online, tá? Quando se fala em internet, muitas vezes você fala só de sites, de algumas coisas que estão aí no mercado, mas e por que não um site da própria escola, um site de alguma universidade, onde ele está promovendo alguma coisa de uma maneira benéfica para esse estudante? Então, eu acredito sim que a internet, através dos pais, os pais têm que monitorar isso, eu acredito sim, as coisas não podem ser liberadas. Promova com eles uma conversa, explique. Eu sempre acreditei muito no diálogo de pais e filhos, tá? Então eu acredito sim que os pais podem e têm condições sim de conversar com esse filho. Cláudia Luiz Gomes, hoje em dia as crianças também estão indo cada vez mais cedo para a escola. De que forma estimular o aprendizado, mas não deixar a criança perder a infância e as brincadeiras? Eu acho que já acabou até falando muito rapidamente. Exatamente, foi exatamente isso. Não pode deixar de perder a infância. Não tem como. Essa criança, ela brinca. O que faz a escola? Transforma essa brincadeira em aprendizado. Tá? Então, pelo fato dessa criança estar indo cada vez mais cedo para a escola, essa escola não conseguir promover, através de situações de estimulação, levando ao aprendizado, ela não vai perder essa infância. O que eu sou realmente contra é quando você antecipa a série daquela criança. Então, ele é, como os pais falam muito, né? Ele é muito esperto. Os nossos filhos são sim, porque eles estão antenados. Lógico. Eles vivenciam. Nós, pais, somos exemplos dessas crianças. Então, eles nos veem o dia inteiro falando, articulados. Então, na verdade, a escola tem condições de promover, sim, sem perder a brincadeira e sem perder essa forma de aprendizado, sim. Isso é interessante porque a gente sempre cobra. Nós éramos muito mais cobrados pelos pais, né, no passado. Era hábito, pelo menos na minha época, você terminava o colegial, que hoje é ensino médio, terminava o colegial, já prestava o vestibular. E muitas vezes você prestava para 2, 3 universidades. E aí? Consegui entrar em administração. Não era bem isso, mas como eu entrei, eu vou fazer porque meu pai quer. Exatamente. Ou porque meu pai é médico, então eu já vou herdar algumas situações dele, um consultório. Isso existia muito, né? Hoje em dia esse jovem ele está com muito mais garra de ter a personalidade dele. Excelente. A Suelen Souza, Cláudia, de que forma tornar o início das aulas algo prazeroso e sem traumas para as crianças que estão começando a estudar neste momento? Suelen, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Essa parte depende muito da família.
É um primeiro momento onde parece que o pai e a mãe veem essa criança sendo independente, porque de repente esses pais vão dividir com a escola esse ser que é tão importante na vida deles, que é a criança, tá? Como tornar isso menos traumático? Conversando com a criança e, principalmente, os pais têm que se conscientizar que isso que eles estão fazendo é a melhor coisa, mas ele tem 1 ano e meio, 2 anos, ele não vai entender. Ele vai entender sim. Gente. Se você conversar com ele, que ele está indo para um local onde as pessoas gostam dele, onde ele vai se divertir, onde ele precisa ir, porque eu, papai e mamãe, eu preciso ir trabalhar, então essa é a tua forma de fazer as coisas, porque a minha é de trabalhar, isso torna um pouco, aliás, torna bastante menos traumático para a criança, tá? Agora, depende estritamente dos pais, Suelen. Aí não tem. O pai tem que ficar consciente de que vai ser o melhor para ele. Excelente. Bom, Cláudia, um outro aspecto também que a gente observa é a falta justamente de uma participação maior nas decisões. Decisões que eu te digo, políticas, porque esses jovens, eles são formadores de opinião, eles precisam formar uma massa crítica e participar das decisões do nosso país. E isso acontece primeiro nos municípios. Eu falei na abertura do programa, ontem aconteceu a primeira sessão do Parlamento Jovem na Câmara de Santos. Eu achei interessante, inclusive, os temas que foram abordados por este Parlamento Jovem, inclusive um deles do Pedro, né, do Fernando, do Rogério, que foi um japonês muito inteligente. Ou seja, você acredita que o que afasta os jovens desse posicionamento político, né? Qual a razão? Então, Douglas, acaba sendo comodismo por parte deles, né? Do jeito que tá bom, porque nesse momento eu não estou participando, eu não sofro as consequências, então ele acredita que ele não sofre. Ele sofre as consequências sim, a partir do momento que a família sofre as consequências de uma situação que nós vivemos, ele está sofrendo sim, tá? E o fato de você estar citando isso do parlamento, nas escolas, na escola de onde eu venho, quando falamos disso para os alunos, eles se entusiasmaram de como participar disso, de que maneira fazer tudo isso. Eles foram, porque para poder participar, para ser um candidato, ele precisava apresentar um projeto. Então, para ele apresentar um projeto, ele teve que pesquisar, ele teve que conversar, ele teve que correr atrás, tá? Então, eu acho que essa iniciativa que nós tivemos aqui em Santos foi super benéfica e deveria ser para todos. Excelente, Cláudia. Rapidamente, estamos chegando no final. Amanda Barbosa, falando dos adolescentes, como eles podem se adaptar em uma nova escola. Muitas vezes é preciso trocar de colégio e eles se revoltam por isso, principalmente por causa dos amigos, né? Exatamente. Aí que depende muito por que eles trocaram, né? Aí cabe a conversa com eles, aí eu volto a dizer o papel da família, de você conversar com ele por que aconteceu, por que ele está trocando de escola, ir até a escola com este jovem, mostrar para ele, perguntar qual é o trabalho que a escola tem de recepção desse aluno que veio de uma outra escola, tá? Ele fica revoltado no começo, mas se ele perceber, se ele for conscientizado, ele consegue sim. Depende também da parceria com a escola. Você ficou revoltada quando a presidente Dilma cortou 7 bilhões na educação e falou que é prioridade no governo dela, no segundo, ser a educação? Com certeza absoluta, porque eu respiro educação. Eu também fiquei. Como pode, né? Eu respiro educação. Então, são coisas que me deixam muito tristes, que eu volto a dizer, eu comento essas coisas em casa também, então, querendo ou não, eu como mãe, né? Eu estou também politizando a minha filha. Isso é fundamental. Cláudia, deixa eu dar um beijo aqui. Continua aqui. Obrigado, tá, pela sua participação. Mande um abraço especial lá para os meus amigos lá do Objetivo. Né? Ontem esteve aqui o Perseu. Perseu, nosso querido boa, Perseu, né? professor de Química. E é bom a gente trazer os professores, que eu respeito muito, para que eles possam também nos ensinar, trocar ideias e a gente conhecer um pouco mais o papel deles. Estaremos sempre à disposição. Obrigada, continua mais um pouco com a gente. Parabéns para a Aline Rolo, Silvio Lousada, meu amigo Silvio lá de Itaém, o Marcos Luiz, a Nara Zarino, ela que é jornalista, a Arine Nascimento, o Elroy Ornelas, grande Elroy Ornelas, hoje completando mais ano de vida, o Eduardo Gomes, o Cleiton Santos, a Jaqueline Oliveira, e se você completa hoje mais ano de vida, parabéns, felicidades, saúde. A Maria Pia também está completando hoje mais ano de vida, muita saúde e felicidades para vocês, um abraço assim, ó, muito forte. Eu estou de volta amanhã às 7 da manhã, vem aí o Chico Lascala com o Jornal em Foque. Tchau.